Olá, irmão. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e hoje eu vou ler com os irmãos um texto chamado Tudo Sob Controle. É um texto da irmã Peg Fonseca. Ela escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi ela, o que é que eu vou fazer? Ler tudinho e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que tu possas abençoar esse nosso devocional, para que nós possamos aprender, que possamos ter ouvidos de ouvir e que possamos aplicar tudo que temos ouvido de ti. Em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico está em Isaías capítulo 37, nós vamos ler do versículo 9 até o 20. Então é aquela situação em que o rei Senaqueribe, né, um rei assírio, ele estava na iminência de atacar o rei Ezequias, atacar o povo de Deus. E o rei assírio era um povo muito cruel, né? Não só forte, poderoso, como também muito cruel. Então, aqui é o relato do rei Ezequias buscando a ajuda do Senhor. Então, vamos iniciar do versículo 9. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, o rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então, enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, a quem você confia, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistado pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos os que atravessaram o seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações como Gozã, Arã, Ezef e o povo do Éden que estava em Telassar as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate, o rei de Arpade? O que aconteceu ao rei de Sefazarvaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste o céu e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafiou o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira, pedra moldada por mãos humanas. Agora, Senhor nosso, salva-nos do poder desse rei. Então, todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Amém? Linda oração, né, irmãos? Bem, então a irmã Peg Fonseca escolheu o versículo 14 para ser o chave, que diz assim: Ezequias recebe a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, subiu ao templo do Senhor e apresentou-se diante do Senhor. Quando você recebe uma notícia triste, o que você faz? Qual que é a sua reação? É uma coisa para se pensar, né? Você vai correndo falar com a sua mãe, com o seu marido, com o seu melhor amigo. O que você faz? Você entra em pânico, começa a chorar, se descabela, toma remédio, se desanima, fica depressiva? Então, aqui o rei Ezequias ele recebeu uma notícia terrível. Que o rei Senaqueribe não era moleza não, viu? Ele era de matar, literalmente. E ele, o Senaqueribe, ele enviou uma mensagem para intimidar o rei Ezequias. Botou medo nele. Ele lembrou para Ezequias tudo que os reis antepassados dele
já tinham feito que tudo que o rei da Síria, os reis da Síria tinham conquistado. Tudo que eles tinham feito com outras nações. E fez o quê? Colocou em dúvida o poder do Deus de Ezequias. Colocou em dúvida de que Deus poderia salvá-lo. Olha que desaforado, né? Não bastasse ele meter medo no Ezequias, ainda duvidou que o Senhor poderia salvá-lo dessa desolação. Porque a Síria, ela não era só poderosa, mas ela era muito cruel. Ela não tinha dó de ninguém. Toda vez que ela conquistava alguém, ela matava todo mundo a fio de espada, ela rasgava o ventre das grávidas. Era horrível. Então, qual que é a esperança que Ezequias podia ter? Desesperado. Ele falou, tô ferrado. O que eu vou fazer? Bom, ele não tinha esperança, mas ele sabia de quem ele poderia depender. E que não era da sua capacidade. Ele não poderia depender da sua capacidade, dos seus planos, das suas ações, do seu exército, nada, nada. Qualquer coisa que viesse das mãos humanas não seria possível, capaz de salvar o povo dele das mãos do rei Senaqueribe. Bom, aparentemente o exército assírio era invencível. E aí, assim, quem olhasse falava, coitado do povo de Judá, vai ser aniquilado, né? Porque é um país condenado. Mas o que acontece? A tendência humana, infelizmente, é de enfrentar todas as crises da vida procurando uma solução que venha das nossas próprias mãos, né? A gente quer resolver o negócio do nosso jeito, a gente quer fazer do jeito que a gente sabe, a gente quer procurar uma solução, é sempre assim. Então, enquanto a gente acredita que é capaz de resolver, Deus não vai agir. Não vai. Então, a gente nunca procura, nunca não, né? A maioria das vezes a gente tenta primeiro resolver, depois que não consegue, é que a gente fala, bom, vamos orar. E isso deveria ser totalmente invertido, né? Então, a gente, enquanto acreditar na nossa própria autossuficiência, a gente nunca vai procurar coisa nenhuma em Deus. E o que o Senhor espera de nós? Que a gente primeiro chegue até Ele confessando que a gente não tem condição, capacidade de vencer nada, que aquele problema é maior do que a gente. Não tem uma frase que diz assim, que Deus é maior que os nossos problemas? Falar é muito fácil, né? A língua não tem osso, mas nós temos que acreditar que Deus pode nos dar a vitória, né? Porque a gente tem que confessar que é insuficiente e que não vai vencer nada sem Ele. E foi exatamente o que o rei Ezequias fez. Ele não fingiu que estava tudo bem. Não, ele se descabelou. O que ele fez? Mas ele foi correndo lá para o templo. Ele sabia que ele não era capaz de resolver. E não adiantava pedir ajuda para ninguém, para povo nenhum, para homem nenhum. Pelo contrário, ele foi procurar quem? Quem podia resolver, que era o rei dos reis. Então Ezequias, ele reconheceu que Deus é o soberano, é aquele que pode tudo. E nós temos que reconhecer também isso. Ezequias, ele não acreditou, não, se eu ficar repetindo, vou vencer a guerra, pensamento positivo, que ia dar tudo certo. Eu vou emanar uma energia boa e tudo vai se resolver. Não, Ezequias sabia que isso não era o suficiente. Mas ele acreditou que Deus era onipotente, era onisciente. Deus sim poderia resolver todas as coisas. Então, essa é uma lição para nós, que vivemos toda sorte de dificuldades. E assim, aqueles que não viveram o dia mal, um dia o dia mal vai chegar. Né? Nessa época de pandemia, em que tantas pessoas já se foram, tantas outras estão doentes, quantas notícias nós temos de pessoas que testaram positivo para o Covid-19, quantas pessoas nós sabemos que estão internadas, não é? Nossa, como é triste. Mas o que? Nós temos que nos lembrar que Deus é soberano. E Ele está no controle do mundo. O mundo não está desgovernado, irmãos. Né? Tem irmãos que falam assim, 2021 é um ano que não existiu. 2020 é um ano que não existiu. Isso não é verdade, irmãos. Pelo contrário. É um ano que existiu, porque Deus é soberano. Deus está acima de todo e qualquer ano. Está acima de todo e qualquer dia. Nada acontece sem a permissão de Deus.
E quantas pessoas que não diziam que não tinham tempo para a família, não tinham tempo para orar, não tinham tempo de ler a Bíblia, agora fazem isso todos os dias, porque estão com tempo de sobra. Então, na verdade, apesar de trazer tanta tristeza, o coronavírus também trouxe o povo para orar. E é isso que nós precisamos. Crer que o Senhor é soberano e sobre Ele estão todas as coisas. Ele pode responder às nossas orações e nos trazer conforto, acolhimento, pode nos restaurar. Só Ele e ninguém mais. Então a gente tem que aprender assim com o rei Ezequias. Não existe Senaqueribe qualquer em nossas vidas que possam nos vencer se o Senhor não quiser, se o Senhor estiver conosco. Então, o que nós temos que fazer é levar todas as demandas ao nosso Deus e crer que Ele luta as nossas batalhas. Amém? Nosso manancial termina assim. O mundo admira quem é confiante, mas a Bíblia ensina o caminho da humildade e da confiança total no poder de Deus. Você tem confiado a sua vida, a vida das pessoas que você ama e todos os seus problemas ao Senhor Deus? É uma pergunta que não quer calar. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.